Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, retornamos com o devocional Prioridade. Depois de um pouco mais de uma semana sem realizarmos esse devocional, devido principalmente a um problema que tivemos na garganta e demorou um pouquinho, para melhorar, mas já melhoramos, graças a Deus. E a partir de hoje, então, retornamos com o devocional Prioridade, diariamente, a partir das 5 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, Marcelo dos Anjos, Marcelo com 2 L's. Quero agradecer, antes de iniciar a mensagem, a todos que me enviaram alguma mensagem dizendo que estavam orando, ou dizendo que estavam esperando logo o retorno dos devocionais, alguns dizendo que estavam com saudades dos devocionais, contando relato, dando testemunho até mesmo de que esses devocionais têm cooperado, para o desenvolvimento da sua espiritualidade, para o seu relacionamento com Deus se tornar mais estreito, mais profundo, mais íntimo. E esse é o objetivo realmente. Tanto que o nome do devocional é Prioridade. Aqueles também que mandaram mensagens dando dicas, algumas dicas do que fazer para melhorar a garganta. Enfim, quero agradecer a todos vocês. E também, por último, agradecer a quem tem compartilhado. Mais pessoas vinham compartilhando. Não sei se vocês perceberam, mas o número de visualizações aumentou. Também tivemos um tempo, um espaço. Então as pessoas, naturalmente, algumas iam entrando aqui no canal e assistiam, ouviam os últimos vídeos, os últimos devocionais. Mas essa série, nós estamos realizando uma série de mensagens, de devocionais, falando, explicando, comentando versículos que me impactaram. Então, hoje é o 4º versículo, É o versículo número 4. Serão mais ou menos 20. E eu vou compartilhar com vocês a cada dia. Tenho certeza que o versículo 1, 2 e 3 ajudou. Esse também, o 4, e assim sucessivamente. Vamos continuar. São versículos que me impactaram, alguns ao longo da vida e a maioria de um tempo para cá, de quase 2 anos para cá, quando passamos a mergulhar, como já falamos, mais na palavra, na palavra de Deus, sobretudo no Evangelho. Então, bom dia, feita essa introdução de gratidão, eu quero desejar um excelente dia para vocês, uma ótima terça-feira, que Deus te abençoe muito, abençoe sua vida, sua família, os seus caminhos. E vamos então para o versículo de hoje, Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha só, esse versículo aqui eu vou ler na versão NVT, como normalmente fazemos. Esse versículo aqui foi um amigo usado pelo Espírito Santo que me mostrou. Foi até numa outra versão, não foi NVT não. E nessa outra versão falava para nós não termos, para que nós não tenhamos um conceito elevado de nós mesmos. É um versículo que fala de ego, de orgulho, da pessoa que se acha, como diz o outro, a última bolacha do pacote, Ela se sente superior. É horrível isso, Eu já falei isso algumas vezes. Vou estar sempre falando, o Evangelho confronta isso. O Evangelho é a morte do eu, é a morte do ego, é a diminuição ou morte do eu. E por isso que o Evangelho não é autoajuda, é ajuda do alto. Evangelho é dependência de Deus, humildade, é sobre nós, como eu disse, morrermos ou diminuirmos para que Ele cresça. Então, esse versículo fala sobre isso, e eu refleti, quando
Porque assim, tem passagens que a gente, principalmente antigamente isso acontecia muito, a gente lê o capítulo ou lê a passagem e algumas coisas passam batido, né? A gente acaba não absorvendo coisas muito profundas. Isso porque às vezes a gente não respeita os pontos, as vírgulas, porque a gente não medita, porque muitas vezes a gente lê rápido, né? Por uma série de fatores. Então vamos lá, Romanos 12:3, na versão NVT, diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Gente, esse versículo, lido com calma, né, quando eu meditei nele, ele aconteceu aquilo que às vezes eu comento aqui. Abriu minha mente, né? E abriu muito minha mente e ardeu meu coração, porque primeiro eu me analisei, né? Sempre a gente deve primeiramente nos analisar, mas eu também analisei um contexto no qual eu vivia e passei a observar a liderança religiosa, as lideranças religiosas. E, infelizmente, a liderança, digamos assim, evangélica, né? E outro tipo de liderança também, mas vou falar da evangélica dentro do nosso contexto. É o oposto de Cristo, muitas vezes. Claro que não são todos, né? Mas, principalmente no movimento chamado neopentecostal, você vê líderes andando na contramão do evangelho, andando na contramão de Cristo. Enquanto Cristo veio para servir, líderes religiosos querem ser servidos. Enquanto Cristo se esvaziou, muitos líderes, repito, não todos, não estou exagerando nem generalizando, mas muitos são cheios de si. Enquanto Jesus, que maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Enquanto ele, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo, líderes religiosos que eram para ser servos, eles se enchem de ego e se tornam como Deus. Por isso que eu estou falando, você está entendendo, né? É o caminho contrário do caminho que Cristo trilhou. Então eu passei a analisar isso, falei, meu Deus. Aí lembrei de algumas frases que eu ouvia, de alguns discursos que eu passei, que eu ouvi, né, por muito tempo. Exemplo, né, poderia dar aqui um monte de exemplos, vou dar um. Quando alguém fala assim, Deus só tem a gente. Deus só tem a gente com quem contar. Deus não tem com quem contar, Ele só tem a gente. Ele só tem eu. Ele só tem a gente. Gente, pessoal, isso é um discurso muito arrogante, muito contrário ao evangelho, né? E outra coisa, se uma pessoa pensa que Deus só tem a ela, ou só tem o trabalho dela, né? Só tem a igreja dela, isso meu Deus. E a história do cristianismo, e os missionários, e as pessoas que estão aí pelo mundo afora pregando o evangelho, e as igrejas históricas, igrejas centenárias, e as pessoas que o tempo todo são usadas por Deus, são milhares e milhares, milhões de pessoas em todo o mundo, servos de verdade de Deus, e gente simples, humilde, que não tem essa arrogância. E fora também que Deus usa quem Ele quiser, né? Usou até a mula. Deus usa pessoas até que nem são dele, mas Ele, na hora ali, por sua graça, acaba usando várias vezes. Isso eu já vi isso acontecer, acredito que vocês também. Então, vamos pedir a Deus sempre
que nos liberte disso, que não nos deixe cair nessa tentação de termos um conceito elevado. Nós não somos tão bons assim. Aliás, nós somos carentes da misericórdia de Deus diariamente. Se não fosse a misericórdia dele, se não fosse sua graça, a gente já teria sido consumido. E até os cristãos verdadeiros que hoje vivem o evangelho, não tem por que se orgulhar. Meu Deus do céu, a graça nos alcançou. Graça significa favor imerecido. Se uma pessoa se orgulha da espiritualidade que ela possui, ela não entendeu nada sobre a graça e, na verdade, ela precisa rever essa espiritualidade que ela diz ter, né? Porque uma espiritualidade realmente desenvolvida, uma pessoa realmente madura, um cristão maduro, consciente, uma pessoa que entendeu a mensagem da graça de forma correta e equilibrada, porque a gente tem de um lado 8, o legalismo, 80, a hipergraça. O 8 e 80 são nocivos. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Uma pessoa que entende a mensagem da graça de forma equilibrada, é claro que ela não vai ter complexo de inferioridade, ela também não vai ter orgulho, né? Ela não vai se achar, porque ela sabe que foi sem ela merecer, não foi pelos seus méritos, não. A graça, ela desbanca todo esse discurso de meritocracia. Não são pelas nossas obras, foi pela obra de Cristo na cruz. Mas quem é salvo por Cristo, quem crê nele, quem se entrega para ele, apresenta obras de salvo. Mas porque a graça nos alcançou e essa graça nos capacita a apresentarmos a nossa fé, as obras de um salvo. A fé sem obras é morta. Então nós apresentamos obras? Sim. Um salvo apresenta as obras, mas porque a graça o alcançou. Não o contrário, né? A graça não veio sobre nós por causa das obras que a gente praticava. Não foram as obras que nos proporcionou a salvação, mas porque fomos salvos, apresentamos os frutos, as obras de um salvo. Então não tem por que a gente se achar, não. Nós somos dependentes de Deus, nós não somos nada, a gente veio a esse mundo sem nada, a gente vai embora desse mundo sem nada, e é como às vezes eu falo, é muito triste ver pessoas brigando, se sentindo superior, destratando o outro, porque as pessoas muitas vezes estão brigando por coisas que elas não trouxeram e nem vão levar. Então que Jesus, que é o maior exemplo de humildade que já existiu, possa nos encher da sua humildade, possa quebrar o nosso orgulho. E quando você ora pedindo para Deus quebrar o orgulho, esteja bem consciente que essa oração é uma das mais importantes que existe. Mas que quando você ora dessa maneira, algumas coisas na sua vida podem, o cinto pode apertar, né? Algum deserto você pode enfrentar, e isso é uma forma de Deus quebrar o orgulho. Pode reparar que tem gente que só depois de passar por um deserto, ou por desertos, que ela baixou a bola e se tornou uma pessoa mais simples, menos vaidosa, menos arrogante, mais humilde. Mergulha no Evangelho, se apegue a Cristo, para que nós possamos melhorar, mudar e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado pelo devocional. Eu iniciei esse devocional agradecendo as pessoas e agora eu quero agradecer o Senhor. Peço a Ti que receba o nosso louvor. Peço a Ti que me dê saúde para quem está participando dessa oração. Abençoe minha voz, a nossa voz, porque a minha voz é como os braços do nadador, é como as pernas do jogador de futebol. A gente trabalha com a voz. Então eu te agradeço por estar novamente com voz, por estar com a voz melhor, por estar com a garganta boa e por estar fazendo o que eu mais amo, que é pregar o Evangelho, o Teu Evangelho, de uma forma descontaminada, de uma forma sem ser distorcida,
evangelho puro. E o evangelho puro, na sua essência, que saiu da sua boca sem inventar, sem a gente acrescentar conceitos humanos e qualquer outra coisa, é o evangelho que saiu da sua boca, que está registrado na sua palavra. São palavras que saíram de sua boca, foi registrado por testemunhos oculares, Mateus, Marcos, Lucas, João e tantos outros. Senhor, envolva cada pessoa que ora comigo, quebra o ego, quebra e nos torna cada vez mais parecidos contigo. Que a tua presença seja conosco. Se o Senhor for nos tratar, como diz aquela canção, como olheiro, estamos prontos. Mas assim, se o Senhor estiver conosco no processo, porque a gente não suportaria sem te ter por perto. Então pode trabalhar em nós, mas nos sustente, porque sem o Senhor não somos nada. Não dá, sem o Senhor não dá. Eu entrego, meu Deus, cada pessoa nas tuas mãos, nossa família, os anseios, não, como a gente tem falado, não ficarão nas nossas mãos, mas entregamos nas tuas, em nome de Jesus, para a sua glória, para o seu louvor. Toma tudo, meu Deus, cada área da nossa vida entregamos a Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa mensagem, obrigado por esse devocional, muito obrigado pelas pessoas que estão compartilhando, pelas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, pelas pessoas que estão voltando a ouvir, por essa pessoa que estava afastada, mas alguém com muito amor compartilhou com ela. Esse devocional é uma corrente de amor, de fé, esperança e amor, e ele vai sendo espalhado, chegando às pessoas que a gente ama. Cada pessoa compartilha com quem se preocupa, para que as pessoas recebam não uma mensagem sobre uma religião humana, sobre placa de igreja, mas uma mensagem de Cristo, de amor, de fé, de esperança, e que o Senhor faça a tua obra no coração, na mente, no mais profundo do ser, na família, na vida, nos caminhos de cada pessoa que participa desses devocionais, dia após dia. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficando então por aqui. Peço a você que curta. Pessoal, deixa um comentário aí, todos vocês, deixa um comentário aí que eu vou responder o seu comentário. Eu vou responder e compartilhe também, como eu falei na oração, compartilhe com quem você se importa. Vamos fazer o seguinte, gente. Manda esse devocional para uma pessoa e fala para ela, separe 20 minutinhos. Não é muito tempo, não. Devido à importância da mensagem, não é muito tempo, não. Vale a pena. E a essa pessoa que você vai mandar, faça uma declaração para ela. Um amigo, uma amiga. Fala para ela a importância que ela tem na tua vida, o quanto você a ama ou o ama, o quanto você se importa com ela, torce por ela, por ele. Combinado? Manda para alguém, junto com o devocional, faz uma declaração para essa pessoa aí. Tá certo? Fica combinado, hein? Nós estamos a todo vapor em obra, instalações, mudança, correria total, trabalho, estresse, intensidade, mas ao mesmo tempo feliz, gratos, nos preparando para a inauguração da Igreja Vida de Filho. Igreja que ensina o evangelho genuíno, puro, igreja saudável, igreja conectada com o evangelho, que vai ensinar as pessoas a se relacionarem com Deus de uma forma profunda, madura, leve, sem obrigatoriedade, sem culpa, medo, domínio, ganância, barganha, mas de uma forma pura. As pessoas que participarem do Vida de Filho, eu creio que elas vão viver um primeiro amor. O primeiro amor. Então eu vou colocar hoje nos stories uma lista de necessidades. Eu sei que tem gente que não tem condição de ajudar.
economicamente, mas pode ajudar orando, pode ajudar com palavras de incentivo, pode ajudar de outras maneiras, pode ajudar compartilhando com quem pode ajudar, né, economicamente. Tem gente que tem uma condição que pode ajudar, mas não pode ser com muito. Tem gente já que pode ajudar com alguma coisa da lista. Existe uma lista de necessidades. E tem gente que pode assumir tem gente que tem uma condição melhor e pode até assumir alguma coisa da lista. Que o Espírito Santo toque no seu coração, toque nos corações das pessoas e nos ajude a esse trabalho. Nós vamos inaugurar no dia 12 de fevereiro. Deus sabe do quanto precisamos de ajuda e a gente tem orado para que Ele toque nos corações, tá bom? Nos ajude a ajudar outras pessoas. É sobre Cristo e é sobre o outro. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã.